Como sem mais espera, ouvir as palavras do professor Dr. Hélio Silvio Louren Campos. Bom, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, no auditório, e também com todos vocês aqui da mesa, com o Fábio, com o Guilherme, com o Gustavo, com o Mauro, enfim. A ideia central de estar aqui é exatamente a de me permitir falar um pouco sobre os meus estudos de doutorado e também de pós-doutorado desses últimos, digamos, 10 anos. Agora, sempre com uma perspectiva de fazer com que o direito tributário, que às vezes se apresenta como algo um pouco chato, cansativo, não é? Algo que até antipático, perca esse vínculo. Até porque praticamente tudo, nesse relógio, na nossa roupa, no sapato, enfim, há sempre tributo. Então, se é uma presença constante na vida da gente, então vamos prestar mais atenção nessa presença, dado que, quer nós queiramos ou não, estará ali o tributo, no produto, na mercadoria ou no serviço. Então, esse livro, ele, na verdade, é um curso de direito tributário, uma primeira parte do curso de direito tributário, mas que tenta essa perspectiva de leveza. E como é que eu busquei atingir isso? Primeiro, não fazendo nenhuma hierarquia entre doutrina e jurisprudência. Porque, às vezes, nos cursos de graduação, mesmo de pós-graduação, há uma ênfase, ao meu ver, exagerada em ou doutrina ou jurisprudência. E prática e teoria precisam completar-se. Efetivamente, ninguém pode conhecer o assunto se só tiver teoria, ou se só tiver prática. Então, é necessário que a prática integre, complete a teoria. Ora, nessa afirmação, há, digamos assim, uma preocupação contundente. Esse livro, logo que foi lançado, a primeira vez em que ele foi lançado foi em Brasília, isso foi feito lá no Superior Tribunal de Justiça. E eu disse, olha, se a minha preocupação é aliar prática e teoria, se a preocupação é da importância doutrina, mas também da importância jurisprudência, é natural que esse livro fale sobre jurisprudência. E falar sobre jurisprudência não significa necessariamente concordar com ela. Percebam isso. O fato de nós tratarmos nesse livro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais, não significa que nós estamos concordando com aquela jurisprudência. Nós estamos falando sobre a jurisprudência e me parece que isso é relevantíssimo, não é? Respeitar a jurisprudência, compreendê-la, não simplesmente deixá-la de lado, mas, de algum modo, criticá-la quando for positivamente ou negativamente. Não desconhecer as decisões dos tribunais. Então, essa é uma primeira preocupação do livro. Considerar as decisões dos tribunais como algo tão importante quanto a doutrina. Agora, considerar não significa apenas elogiar. Elogiar quando for o caso. Um outro aspecto que eu destaco nesse livro, e talvez seja um dos principais destaques do livro, é o seguinte. É muito comum se afirmar que a carga tributária brasileira ela é muito elevada. Eu creio que não precisa nem conhecer direito tributário para escutar esse tipo de afirmação. Eu quero apenas, em relação a isso, dizer, talvez mais do que elevada, ela seja mal distribuída. Perceba-se, ela pode ser grande, mas bem distribuída. Não seria ideal, mas ela pode ser grande e mal distribuída, o que é muito pior. E aí eu faço uma comparação, dado que o livro foi quase todo escrito fora do Brasil, eu tento fazer um estudo comparativo entre o que nós estamos, em termos tributários, de distribuição da carga tributária, fazendo no Brasil e o que se está fazendo nos Estados Unidos e na Europa. Me parece que qualquer reforma tributária precisa tomar isso em conta. Então, presta atenção. Basicamente, no mundo inteiro, pode variar os nomes. Os tributos vão incidir sobre patrimônio, renda e consumo. Então, você pode ter um nome diferente na França, um nome diferente em Portugal, na Alemanha, no Brasil, mas as bases econômicas principais são patrimônio, renda e consumo. Então, vamos lá. Sobre consumo. Na OCDE, esses números são de final de 2009. Esses números são da Receita Federal do Brasil. Sobre o consumo, a média na OCDE significa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Entenda-se, Europa. A média de tributação sobre consumo na Europa gira em torno de 31,5%.
Nos Estados Unidos, em torno de 17%. No Brasil, em torno de 48,4%. Pode parecer cansativo, mas eu peço que prestem atenção. Sobre o consumo, eu não estou falando sobre patrimônio e renda. A tributação na Europa gira em torno de 31,5%. Nos Estados Unidos, 17% e no Brasil, 48,4%. Ou seja, sobre o consumo, a tributação no Brasil é bem maior do que na Europa e também do que nos Estados Unidos. Peguemos esse dado. Contudo, sobre a renda, a média na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Europa, gira em torno de 36%. No Brasil, em torno de 20,5%. Então, perceba-se. Se a tributação sobre o consumo na Europa e nos Estados Unidos é menor, nos Estados Unidos estão 17%, do que no Brasil, a tributação sobre a renda já não é assim. Vou adiante. Tributação sobre a propriedade. No Reino Unido, em torno de 12%. No Brasil, em torno de 3,45%. Então, note. A tributação sobre a propriedade no Brasil, ela é menor, bem menor, do que a do Reino Unido. Então, nós temos aqui alguns dados. Nós temos uma tributação sobre consumo bem maior no Brasil, mas uma tributação sobre patrimônio e renda menor no Brasil. A partir desses dados, eu faço a seguinte provocação com vocês. Ora, o pobre e o rico têm de consumir, o pobre tem que comer, tem que comprar material de limpeza. É inevitável isso. No momento em que o pobre, o mais pobre, ele tem de efetivamente possuir um consumo, isso vai gerar números extremamente díspares em relação ao que efetivamente incide sobre a maior parte da população. Sendo bem concreto, até 2 salários mínimos. A pessoa que recebe até 2 salários mínimos tem um comprometimento de renda que gira em torno de 48,9%. A pessoa que recebe mais de 30 salários mínimos tem um comprometimento de renda em torno de 26,3%. Perceba-se. A pessoa que recebe até 2 salários mínimos paga em tributo algo em torno de 48,9%. E a pessoa que está acima de 30 salários mínimos paga em tributo em torno de 26,3%. Ou seja, existe uma diferença grande. A carga tributária, considerando mais pobre e mais rico, 2 salários mínimos e 30 salários mínimos, tem uma diferença de em torno de 86%, de um para outro. Mas, note bem, a tributação sobre o consumo, ela vai incidir sobre o produto, a mercadoria ou o serviço. Então, normalmente, a tributação sobre o consumo, ela é composta de tributação indireta. Só explicando para quem não for da área de direito tributário, e obviamente ninguém precisa ser, é o seguinte: a tributação indireta é aquela que está embutida na mercadoria, embutida no produto, embutida no serviço. Então, quando você compra uma mercadoria, você estaria pagando pela mercadoria, mas também pagando o tributo. De tal ordem que a tributação indireta, ela é repassada para um consumidor final. A característica da tributação sobre o consumo, uma das principais características, pelo menos, é o repasse para o consumidor final. Muitas vezes se escuta que, olha, então é porque a carga tributária sobre o consumo é alta e o preço do produto, da mercadoria, também é alto, porque, afinal de contas, esse valor do tributo ele é repassado. E, portanto, se não houvesse um tributo tão alto, se isso efetivamente não ocorresse, o preço do produto, da mercadoria, seria bem mais baixo. E aí se faz campanha tipo, um carro, um automóvel, olha, se você não pagasse o IPI sobre esse automóvel, o combustível, se você não pagasse... Então me parece que dentro desse discurso está embutido claramente o seguinte: o combustível está caro em razão da COFINS, em razão do ICMS, em razão da CSLL. Por isso que o combustível está caro. Se eles não existissem, ou seja, está dito que eu estou repassando esse tributo para o consumidor final.